Então, agora sim, gente, boa noite. Pessoal, eu declaro realmente a última aula do nosso ano, tá bom? Virgínia, depois de praticamente, quanto tempo aí? 5 meses, foi mais ou menos? 4, 5 meses aqui com aula, formação. Tem alguns novatos aqui. Tem algum novato, gente, hoje? Eu queria até entender o que foi que aconteceu no grupo esses dias, porque muita gente entrou. Eu até brinco com os monitores que quando muita gente entra de uma vez, geralmente é depois de uma palestra minha, uma formação, que eu sempre falo do Sonho Impossível, né? Não tem como não falar. E pronto, Jarson. Jarson, você entrou por meio de quê? Me conta aí. Olá. Foi a divulgação de um grupo, uma colega compartilhando um grupo que a gente tem em comum de professores. Ah, Ela legal. fez o convite, a Elsie. Eu imaginei, porque entraram professores de muitos locais do Brasil. Seja bem-vindo, viu, Jarson? Quem entrou agora é a primeira aula, gente, não se preocupem. Todas as aulas ficam gravadas no YouTube, viu, Frank? E não só gravadas, como também temos materiais que são colocados lá no grupo do WhatsApp. Todo mundo que está aqui deve estar em algum grupo do Sonho Impossível, tá bom? Então, não se preocupem. Ao final dessa aula, os bolsistas já vão preparar para que até sábado nós já tenhamos todo o material certinho lá no YouTube, organizado. Então vocês vão poder aí aproveitar as férias, né, pseudo-férias, né, o recesso, enfim, para poder colocar em dia tanto os vídeos como colocar o mão na massa mesmo. Pessoal, vou começar pelos avisos, certo? Qual é o aviso? Sonho Impossível vai continuar próximo ano. Provavelmente reinicia em meados de fevereiro, certo? Ah, professor, o Sonho Impossível vai parar agora. Vai parar tudo? Não. Se alguém for tentar alguma seleção, se alguém terminar um projeto e quiser que a gente olhe, pode falar no particular lá com a conta da assessoria, tá certo? Então, só param as aulas e formações, porque os orientandos, a gente precisa também de um descanso, né, gente? Nem no meu aniversário eu descansei, tive reunião manhã, tarde e noite. Então, a gente precisa mesmo desse descanso, né? Nós somos seres humanos, então é possível esse descanso. No entanto, o que der para a gente ir fazendo, nós vamos continuar o trabalho paralelo, ok? Então, escrevam muito. Pessoal, próximo semestre, em meados de fevereiro, que vai iniciar, nós sempre reabrimos com inscrições, tá bom, Jarson? Com inscrições. E aí, o que é que a gente faz? Sempre abrimos um novo grupo para as novas pessoas que entrarem. Mas se você já está em um grupo, não precisa entrar no novo grupo. Entenderam? Ok? Porque tudo que a gente coloca em um grupo também coloca no outro. Até a figurinha é a mesma, gente. Então não se preocupem. Vocês que já estão em um grupo não precisam entrar em um novo grupo no próximo semestre, ok? Geralmente a gente vai abrindo os grupos para os novatos. Vamos reabrir as inscrições, mas você não precisa entrar no novo grupo, ok? Pessoal, nossas aulas vão continuar às quintas-feiras. Quinta-feira, certo? Aqui no Ceará, em Fortaleza, é o dia do caranguejo, né? Então ninguém vai comer caranguejo cedo, tá certo? Porque nosso horário vai mudar. Realmente o nosso horário vai mudar. Agora é verdade. Nosso horário vai mudar para 19 horas. 19 horas. Certinho? Então é uma noite que vocês terão aqui com a gente durante 1 hora e meia. Não vai ser mais tão corrido quanto 5h30, tá bom? Nem também vai ser tão cedo quanto 18 horas. Porque depende dos meus horários, dos horários dos orientandos. Ok? Então, Luiz Gonçalves, muito obrigado pelos parabéns, viu, que eu li no grupo. é, a partir do próximo semestre, as aulas do Sonho Impossível serão às 19 horas, quinta-feira. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Sim, não. Este semestre, nós implementamos algo muito bacana, que foram as mentorias paralelas às aulas e formações. Não foi? Para quem ia fazer prova escrita, para quem ia participar de uma prova, de uma arguição oral.
Então, foi algo que eu penso que deu muito certo. Então, nós vamos continuar. Mas todo semestre a gente traz alguma inovação, certinho? Vamos continuar os avisos. Agora é uma notícia boa, tá? Quem participou até julho, os certificados finalmente estão prontos. Daniel, como é que a gente vai conseguir esse certificado? Acabou a aula aqui, eu lanço nos 3 grupos do Sonho Possível. Combinado? Ok? Os certificados de 100 horas, tá bom, Jarvis? A partir de hoje, vocês vão começar a somar certificados de 100 horas a cada semestre, o que é muito bom, né? Às vezes para progressão na carreira, para tentar uma bolsa, para tentar um mestrado e um doutorado também. Então, eles ficam em um documento único que eu recebo da Pró-Reitoria de Extensão. Eles ficam em um documento único. E aí vocês vão ter que ir buscar, ir atrás deles, tá certo? E podem dividir com algum aplicativo. Pessoal, dúvidas por enquanto? Ótimo. Beleza. Pessoal, o livro, o e-book, ok? O e-book vai ser lançado, o do semestre passado vai ser lançado próximo ano. Daniel, não vai ser mais lançado este ano? Não iremos conseguir. Por quê? Por conta da ficha catalográfica. Já está com a bibliotecária, mas ela tem algumas demandas, certo? Então, tudo indica que a gente vai lançar no próximo ano. Talvez um primeiro encontro do Sonho Impossível do próximo ano. No entanto, eu vou receber o e-book deste semestre, os capítulos deste semestre, lembrando, salvo engano, até o dia 30 de janeiro. Lembram disso? Até o dia 30 de janeiro. Ah, Daniel, eu entrei agora, eu posso escrever? Pode. Escrevam sobre o referencial teórico de vocês, façam uma pesquisa bibliográfica mesmo, algo rápido, né? De 10 a 12 páginas. Eu vou pedir para colocar. Na verdade, lá naqueles links e naqueles materiais já tem um modelo do e-book. Então vocês podem baixar. Certinho? Pessoal, dúvidas? Daniel, e o certificado desse semestre? Alguém está perguntando. Gente, amanhã é uma promessa minha, e isso eu cumpro. Amanhã eu já vou enviar para a Pró-Reitoria de Extensão a frequência deste atual semestre, para que eles tenham mais rapidez para me entregar. Ok? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Eu só estou vendo vocês batendo as mãozinhas e eu morro de medo quando meus alunos não têm dúvidas. Ok. Turminha, quem é aqui que mora em Fortaleza ou região metropolitana? Fortaleza ou região metropolitana? Eli, quem mais? Eu, Silvana. Silvana, Eu. quem mais? Janilson, Marcelo, Varelli, Elvia. Gente, próximo semestre eu vou ministrar uma disciplina de estudos em ensino e aprendizagem. Estudos em ensino e aprendizagem. No doutorado Renoem, Rede Nordeste de Ensino. Serão nas sextas-feiras à tarde. Sexta-feira à tarde. Então, quem tiver a sexta-feira livre e quiser assistir como aluno especial, está convidado, tá bom? Ok? Daniel, eu posso ir mesmo sem ser aluno especial? Pode. O que é que eu oriento? Se for, vá de verdade, não vá para ficar faltando, ou para, enfim, certo? Daniel, eu quero ir como aluno especial. Como aluno especial, vocês precisam fazer um requerimento padrão à coordenação no período da matrícula. Então, eu vou orientar vocês, certinho? Eu oriento direitinho vocês. Ah, Janaísa, que pena. A internet lá é péssima. E aí não tem como nós transmitirmos, entendeu? Eu entendo, Marcelo, mas nós vamos ter outras oportunidades, certo? Roberta, levantou a mão? Levantei, professor. Boa noite a todos. Boa noite. É prazo para inscrição, porque como a gente tem uma lotação em sala de aula, eu tenho uma intenção, mas depende da minha lotação também. Eu acho que vai ser. Leandro, já sabe qual é o prazo da matrícula do próximo semestre? Vamos ver aqui o Leandro.
É em meados de fevereiro, salvo engano, a matrícula. Entendeu, Roberto? É em meados de fevereiro. Porque o nosso semestre na universidade está irregular. Nós estamos terminando o semestre, mas teoricamente eu tenho aula até o final de janeiro, entendeu? Voltei, professor, tinha caído aqui. É assim que ela Professor, pega, né? Uhum. o semestre começa, se eu não me engano, na primeira semana de março. Isso, então deve ser em meados de fevereiro, né? A matrícula, Ok, Roberto? Eu acho que ajuda, né? Ok, professor, obrigada. Ótimo, gente. O seguinte, antes de nós começarmos oficialmente, cadê a Keila, hein? A Keila, você tá aí? E quem o outro aqui também, rapaz? Cadê o... Começa com O nome dele. Que é lá do Som Impossível, hein? É perto de você aí, Leandro? Não tá aqui não, né? Não tá não, né? Keila, fala pra gente um pouquinho aí o que aconteceu hoje pra você. Pode falar? Pode? Ah, o áudio dela não tá funcionando. Gente, a Keila acabou de ser aprovada no mestrado em tecnologia, não foi, Keila? Aí ela até fala aqui no grupo. Finalmente conseguiu. Lá em Sobral, na Universidade Estadual Vale do Acaraú. Parabéns, viu, Keila? Gente, teve mais algum aprovado que está por aí? Eu acho que eu tive a impressão de ter visto mais alguém. Teve uma pessoa aprovada. Tem mais alguém aprovado que está aqui? Não? Não, né? Pelo menos não quer falar. Bem, a Keila, gente, é um caso interessante que não deixa de me preocupar. Por quê? Porque a Keila, eu acho, já estava em qual tentativa, Keila? Já era o terceiro ano que você estava tentando, não é, Keila? E emocionalmente, gente, nós vamos nos abalando com cada, não vou falar derrota, né? Porque eu não vejo como derrota, embora alguns vejam, mas com cada experiência dessas que não traz o resultado que você quer. Olha só, 3 anos, a nona tentativa. Então, foram de idas e vindas, de projetos, né, Keila? Ela me entregava, às vezes, na última hora, e eu reclamava. Então, eu estava bem preocupado, porque o meu maior receio com vocês é que o que eu vendo aqui, que é de graça, né, o que eu vendo, vocês, em algum momento, por não passarem, desistam, entende? Não tem vaga para todo mundo, mas tem a sua vaga no momento certo. Então, essa era uma preocupação que eu tinha com aquele e com vários outros. Que se não der certo agora, dá certo no próximo ano. Mas você vai se cansando, você vai ficando triste, né? Pois é, inclusive a Keila não iria tentar mais, né? É cansativo, esgota, mas, gente, faz parte, é um crescimento. Hoje a Keila vai entrar muito mais madura do que se fosse naquela primeira tentativa, Keila, eu tenho certeza. Sem falar, olha só, o que aconteceu, pessoal, na cidade onde ela mora, em Sobral, ela tentou aqui em Fortaleza, tentou no interior, na região metropolitana de Fortaleza. Kátia, pode falar, Kátia. Boa noite. Boa noite. Pronto, para compartilhar também, né, a alegria de ter sido aí selecionado. Eu fico assim, né, professor, porque dia 23 é que sai o resultado oficial, né, o final, mas já venci aí 4 etapas, né, do doutorado no Renoém. Ah, sim, ninguém estava sabendo onde era, né? Hã? Ninguém estava sabendo onde era. Era uma especialização que você passou, né? Pronto. Pois é, aí muito feliz, assim, o Sonho Impossível foi imprescindível para essa conquista, né? Eu lembro, assim, de, até comentando com uma colega minha, né, que se motivou aí a entrar também no Sonho Impossível, que
a gente estudando, escrevendo o projeto e assistindo várias vezes, né, as gravações do Sonho Possível, né, para construir ali a nossa proposta de projeto. E, enfim, a gratidão é imensa, né, por ter chegado aqui a essa etapa. Foi sua primeira tentativa? Foi a minha terceira tentativa, professor. A terceira tentativa, né? Terceira tentativa. Quando a gente recomeça, pessoal, quando vai de novo para aquela seleção, parece que é a primeira vez, né, Kátia? Sim. E, Pode falar. assim, é muito desafiador a gente, depois de muito tempo, né, longe, né, da academia, aí veio o mestrado, e aí no mestrado eu conheci o professor Daniel no mestrado, você nem se lembra de uma disciplina da professora Mazé, que o professor Daniel foi ministrar uma aula, era de metodologia. E aí, nessa disciplina, que o Leandro estava como ouvinte, né, nós conhecemos o professor e o Sonho Possível, né? E aí, veio toda essa caminhada aí do Leandro, e desde então, no PET, o Sonho Possível, nos mantiveram aí nesse propósito, né, nessa perspectiva. Então, é uma alegria muito grande, imensa mesmo. Né? Legal, parabéns mesmo. Agora faça valer, porque você teve uma oportunidade ímpar, né? Na Sim. vida. O Sim. Leandro está falando aqui que entrou na 7ª tentativa, né? Sim. Gente, eu estava, graças a Deus, hoje é a minha última atividade acadêmica, pessoal, mas eu terminei agora à tarde, bem a minha 300ª banca, e eu estava comentando com alguns colegas. Nós conseguimos aqui no Sonho Possível reunir agora, ó, 75 pessoas, e nada aqui é obrigatório. Eu até brinco com alguns colegas secretários que morram de inveja, né? Porque nós estamos colocando aqui 75 professores sem nenhuma obrigação, gente. Apenas uma formação em que vocês acham sentido nela, para a vida de vocês, para a melhoria acadêmica, certo? Então, eu fico muito feliz com isso, tá bom? Que vocês possam se dar um pinguinho de esperança no sonho de vocês, porque essa parte técnica vocês podem deixar comigo e com os orientandos. Ok? Turminha, mas vamos dividir a aula aqui em 2 partes, certo? Boa noite, Vanúbia. Rapaz, eu acho que a Vanúbia foi aprovada também, não foi, não? Foi, Vanúbia? Não sei se ela vai falar. Eu acho que ela colocou no grupo que foi aprovada. Ah, foi aprovada. Quer falar alguma coisa, Vanúbia? Boa noite. Boa noite, pessoal. Foi sim, professor. Foi aprovada na UFCG, um mestrado em educação. Que alegria, parabéns. Estou aqui muito para agradecer, principalmente a você e ao projeto, e dizer que a gente tem que acreditar, né? Que tudo é possível. Esse projeto foi essencial para que eu conseguisse isso. Ah, legal, parabéns, parabéns mesmo. Gente, tem alguém de Alagoas aqui? Um ponto também que eu queria falar hoje, pessoal, é a nossa grande possibilidade, pessoal, de network aqui, não é, Brena? Brena, Fabiano, Jarlisson, pessoas de vários locais do país. Gente, então aproveitem um grupo, aproveitem, coloquem lá ideias, chame alguém do outro lado do país para escrever. O Jarlisson está doido para escrever lá do Pará. Rochelle também, entender a realidade do outro para compreender mais ainda a sua, né? Certo? Então, isso daqui, pessoal, é muito bom, é muito bom. Eu fico muito. Olha só, o Frank já falou que está no Maranhão. Esses dias eu tenho participado de umas bancas de Portugal, banca de mestrado, de um programa em tecnologia, uso pedagógico da tecnologia. E achei muito bacana, achei legal, mas o pessoal estava com medo de mim. Eram 3 pessoas de Alagoas apresentaram, né? Aí pense, todo mundo morrendo de medo de mim, mas eu sou muito tranquilo hoje em dia nas bancas, eu não causo mais medo não, né, Roberta? Então,
poxa, esse intercâmbio cultural que nós estamos tendo aqui, ele é muito significativo. Eu não estou em um outro grupo que eu consiga ter contato com pessoas das mais diversas regiões do Brasil, né? Certo? Turminha, bem, a Brena levantou a mão. Quer falar, Brena? Quero, boa noite, professor. Eu sou bem recente do NUPET, né? Sou fruto do último encontro presencial. E a Kátia foi que me apresentou no PET, isso é impossível, mas as coisas têm fluído. Fiz a minha inscrição na primeira seleção de mestrado, do IFCE, do ensino de matemática, passei na primeira fase. Agora, se preparar para a segunda fase. Foi minha primeira tentativa, consegui uma nota bem considerável no projeto, e eu tenho aprendido muito com o que a Kátia já tem aprendido, já que eu sou bem recente no grupo, né? Mas fez total diferença, sim, todo conhecimento, tudo aquilo que ela me passou nessa parte técnica. E agora, se preparar para a entrevista. Excelente. Quando é que vai ser a entrevista? Está marcado para 5 a 12 de janeiro. Amanhã sai a data certa. Pronto, quando sair, aí você me avisa para eu tentar reunir algumas pessoas que passaram também. Aí eu trabalho com vocês alguns elementos, certinho? Tá certo, obrigada. Nada. Obrigado, Arileudo, obrigado mesmo. Gente, então, vamos falar um pouquinho do mestrado e doutorado profissional, certo? Qual é a grande diferença, professor Daniel, do mestrado acadêmico, doutorado acadêmico para o profissional? Gente, eu já falei isso uma vez, mas eu vou falar novamente. A maior diferença é, literalmente, o objetivo de cada um. O objetivo do acadêmico é tornar você um pesquisador no sentido mais estrito da palavra, certo? O profissional, ele vai direcionar você a ser um pesquisador do seu ambiente de trabalho. Mas para que você seja um pesquisador no sentido mais amplo, precisa que você se doe. Então, o mestrado e o doutorado acadêmico requer de você passar todos os dias na universidade, requer que você vá para eventos, requer uma carga muito maior de publicações de artigos. O mestrado profissional, diferentemente, já não é todo dia que tem aula. É numa sexta-feira, é no sábado. Tem alguns mestrados profimáticos, tem vários mestrados profs hoje em dia, né, que tem aula, às vezes, no meio da semana. Só um dia, só na quarta-feira, por exemplo. E não há obrigatoriedade de você ir nos outros dias. Mas quando a gente trata de dissertação, no caso do mestrado, a sua dissertação tem que ser direcionada para o seu ambiente laboral, o seu ambiente de trabalho, o seu contexto de sala de aula, certo? Hoje em dia, pessoal, manter um mestrado e um doutorado profissional está muito mais desafiador do que o acadêmico, porque a gente tem que polir muito algo significativo para o ambiente de trabalho, certo? Não é mais qualquer coisa que se admite, certinho? Aí, quando a gente vai, pessoal, ver os resultados, o acadêmico tem resultados mais teóricos. Daniel, mas o acadêmico pode gerar um livro? Pode, é um resultado de pesquisa. O profissional, obrigatoriamente, tem que ter um produto, seja resultado ou não. Esse produto vai depender da área que você escolher. É um mestrado em tecnologias educacionais, então o produto vai ser um produto digital. É um mestrado em educação, por exemplo, em ensino. Então o produto pode ser um e-book, pode ser um manual de práticas, pode ser uma cartilha. Entenderam? O meu mestrado é acadêmico em robótica educacional. Então, com certeza, você vai fazer um protótipo de um robô, gente. Certinho? Então, o mestrado profissional é essa aliança do seu mercado de trabalho com algo que você precisa desenvolver para aplicar no mercado de trabalho, certo? Daniel, com mestrado profissional, eu posso ser professor universitário? Claro que pode. Mestrado profissional e acadêmico, doutorado profissional e acadêmico têm a mesma titulação. No entanto, às vezes, gente,
quando você vai tentar um concurso para nível superior, universidade, lá são cobrados elementos que talvez você não possa ter vivenciado em um mestrado profissional, Roberta. O que é puramente normal, porque a carga horária do mestrado ou doutorado profissional e o grau de exigência para temáticas maiores não é tão grande. Então, é natural que você se especialize muito naquele objeto do seu trabalho, que é o ensino, ok? Então, eu vejo muita gente que terminou mestrado profissional, fez o doutorado, ser reprovado em provas de nível superior, para ser professor de uma universidade, porque não tem aquela experiência. Em contrapartida, eu também vejo pessoas que fizeram mestrado profissional, fizeram um doutorado acadêmico e foram aprovadas. Tem muitas pessoas, mas essas pessoas pagaram um preço da pesquisa, porque mesmo sendo profissional, pesquisaram, mesmo sendo profissional, foram para eventos, mesmo sendo profissional, estavam um dia a mais na universidade para beber da água do orientador, né? Do conhecimento dele, entenderam? Pessoal, mestrado, programa profissional e programa acadêmico, alguma dúvida? Sim ou não? Ok? Pronto. Então, vamos falar do produto educacional, porque, geralmente, um tópico do edital é o produto educacional. Daniel, eu vou tentar o mestrado profissional, mas no edital não vê o tópico de produto educacional. E agora? E agora que você vai colocar na metodologia. Pessoal, mesmo se o edital não pedir, você tem que colocar o produto educacional, é um instrumento sine qua non para você ser aprovado no projeto. E o que é que tem que ter no tópico do produto educacional? A caracterização do produto de forma bem específica. O que é o produto? As características dele. Em seguida, qual é a demanda, lacuna concreta que ele quer solucionar? Por exemplo, eu vou criar aqui um aplicativo de provas para a educação, para o público da educação inclusiva. Porque ele vai ser personalizado. Será que isso é uma demanda lá no contexto da sala de aula? Se sim, já pode explicar nesse viés. Outra coisa que você tem que deixar. Todo programa, gente, está amparado em uma área. Tecnologias educacionais, tem a área, programa de educação, área educação, programa ensino, área ensino. E a CAPES, ela tem um documento de área, tem um documento da educação, tem um documento de tecnologias educacionais, tem um documento de ensino. Daniel, onde é que eu encontro? Você pode colocar no Google, documento de área, educação, ou você pode procurar no site do programa que vocês vão tentar. Geralmente tem. E aí você deve descrever por que esse objeto educacional está alinhado com o documento da área do programa que você vai tentar. Certinho? Isso é muito importante, porque isso dá legitimidade. Aí uma pergunta, o protótipo dele, que vai ser desenvolvido no decorrer do mestrado, ele vai ser aplicado? Como? Eu sempre vou falar para vocês, apliquem os protótipos, gente. Certo? Apliquem, tentem aplicar. É um e-book, professor, não vai estar pronto o e-book. Então, você vai dizer que um protótipo do e-book vai ser aplicado, não vai ser o próprio e-book, mas todos os elementos do e-book. E, professor, como é que eu faço para sistematizar? Para sistematizar, se for um e-book, cria um ISBN. Se for um site, um aplicativo, vá atrás de patentear, vá atrás do termo de uso, certo? Porque isso o orientador, a banca já vai ficar observando. Nossa, ele realmente quer levar a sério o produto educacional dele. E, por fim, gente, tem inovação e impacto? O produto educacional que vocês estão pensando tem inovação e impacto? Este elemento está sendo, esses dois elementos têm sido um grande limiar para a escolha dos projetos, certo? Para uma boa pontuação. Então, atentem para isso. Daniel, mas como eu vou saber
se é inovador, se tem impacto, estudando as dissertações, os trabalhos daquele programa que você quer tentar, certinho? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Perguntem. Fran, pode falar. Professor, boa noite. Sobre a questão do produto educacional, é viável observar as últimas produções dos alunos sobre o produto para não ficar algo muito repetitivo ou ficar na mesma linha? Se o professor trabalha com e-book, eu continuo com e-book. Ou é necessário observar essa questão de mudança diária? Porque eu fico um pouco inquieta devido a isso. Esse ano eu tentei 2 seleções, porém realmente foi um erro meu, porque eu troquei algumas coisas e percebi que foi um erro meu mesmo, drástico, na emissão dos pré-projetos. E eu coloquei vídeos tutoriais, que eu trabalhava com inteligência artificial. E eu fiquei na dúvida, porque o professor não ia para esse campo, era só e-book, e aí eu fiquei realmente na dúvida. Fran, eu sempre falo aqui uma coisa. No projeto, nós temos que ser muito tradicionais. Então, se ele só fala e-book, continue no e-book. Certo? Eu sempre vou falar isso para vocês. Sejam tradicionais, pessoal. Sejam tradicionais. Agora, dentro do e-book, Fran, dá para a gente trazer tanta inovação, tanto impacto. Pode ser até um e-book colaborativo. Hoje não, faz uns 4 dias, um colega veio me perguntar uma ideia. Gente, eu estou quase fazendo terapia, aplicando terapia com alguns orientantes, que nem meus são, vem atrás de mim, né? Ele estava meio assim com o orientador dele e resolveu vir me perguntar. Ele está criando, não é bem um e-book, tá, Fran? Mas ele usa o H5P, não sei se você conhece. É tipo uma plataforma, aplicativo, que dá para fazer muita coisa. E ele estava em dúvida se aquilo dali ia ser legal, mas ele queria trazer alguma coisa nova. E aí a gente pensou, por que você não traz um QR Code que leva para um drive em que as pessoas podem trabalhar de forma colaborativa, mostrar suas experiências dentro do jogo, dar novas ideias. Aquilo dali, para o orientador dele, Fran, foi altamente inovador. Um trabalho colaborativo dentro do H5P. E não saiu do H5P, porque tudo que esse meu colega queria era sair do H5P. E eu falei para ele, não saia. Você vai se estressar com o orientador, vai ser pior. Então, é dentro do que já é feito, encontrar uma mínima inovação e um mínimo impacto. Respondi? Show. Carlos, pode falar. Carlos Pontes. Boa noite. Professor, acho que a colega aí já fez a minha pergunta e você contemplou. Essa questão do pré-programa, de forma sucinta, mas bem específica, olhando realmente para o nosso público-alvo, né? Porque vai ser colocado em prática. Essa é a ideia, né? Do mestrado profissional, não é isso? Exatamente. E adequar a nossa realidade docente. Uhum. Carlos, você me lembrou uma coisa. Pessoal, alguns programas profissionais, eles requerem, na verdade deveriam ser todos, tá? De acordo com, eu acho que é a coordenação de programas profissionais lá na CAPES. De acordo com a coordenação, o terceiro objetivo sempre é elaborar, desenvolver, criar o produto educacional sob a perspectiva teórica de alguma coisa, entendeu, Carlos? Sempre. No entanto, eu tenho percebido que alguns programas têm feito algo diferente. No terceiro objetivo, ele pede para você fazer uma ação investigativa em torno do objeto. Desculpa, do produto educacional. Por exemplo, o Carlos quer criar o site Forest Educacional. Então, analisar a aplicação do site Forest Educacional com professores do 9º ano de matemática. Entendeu, Carlos? E não somente desenvolver um site educacional para professores do 9º ano no ensino de álgebra. Então, Oi.
Então, essa questão aí que você está vendo, o terceiro objetivo fica mais voltado para a parte teórica e não para a prática do produto. Exatamente. Mas a CAPES quer para a prática, mas não é a CAPES que vai aprovar vocês, não é verdade? Então, vocês precisam ir lá no programa, olhar as dissertações, ver como é que está saindo o terceiro objetivo. Porque o terceiro objetivo, numa dissertação, gente, em geral, é escolhido pelo orientador e, no máximo, um membro interno. Então, retrata, fala. Se lá no objetivo tem desenvolver um aplicativo para... Opa, aqui é tradicional, então vou seguir essa linha. Se não tiver, você pode mudar para um objetivo mais investigativo. Entenderam? Dúvidas, Carlos? Ok. Virgínia, pode falar. Boa noite, gente. Assim, o mestrado que eu fiz foi o Prof.PT pelo IFCE. E, óbvio, que também tinha o produto educacional. E na minha dissertação, eu utilizei o terceiro objetivo como realmente avaliativo, né, da aplicabilidade do produto. O meu produto, porque eu trabalhei com uma sugestão de uma formação junto aos professores das áreas técnicas das escolas profissionais. E o meu produto foi um podcast. Foram 5 podcasts envolvendo um módulo de formação de professores da área didática para desenvolver essa habilidade pedagógica nesses professores técnicos. Inclusive, esses meus podcasts, eles estão até disponíveis no Spotify, que é Café... Esqueci, não. Porque é justamente assim... falar aqui, olha, a Virgínia já está se vendendo aqui, gente. Tô me vendendo. Justamente assim, porque é uma sugestão de produto. Não, tá ótimo. Para que a gente não fique realmente assim. Eu sei que a gente não pode fugir do tradicional, mas uma inovação também acaba que é bom. É café, conversa e poesia. É algo assim, mais ou menos. Depois eu boto o linkzinho lá no nosso grupo para vocês verem. Excelente. Então, realmente eu trabalhei dessa forma. Virgínia, é você que quer entrar no NUPET, é? É sim, eu quero entrar no NUPET e quero assistir sua aula. Tá bom. Gente, falou algo interessante, que justamente algumas bancas que eu participei da Unilab, os professores da Unilab, Virgínia, têm falado muito isso. Ou seja, avaliar, analisar, compreender como o produto educacional, pararã. Entenderam? Isso, porque senão fica vazio a história do produto. A gente só faz e fica na base de dados da CAPES, das Exatamente. universidades, e fica vazio, acaba que não tem utilização. E o meu não, o meu eu usei, trabalhei com os professores da escola profissional, e eles ouviram os podcasts assim de, no máximo, 5 minutos, e surtiu o efeito. Então, assim, a gente precisa realmente aplicar os produtos que a gente faz. E talvez vocês não saibam, gente, quando você sai de um mestrado profissional, um doutorado, depois de alguns meses, a CAPES pede para o programa como andam os produtos educacionais de quem se formou. Vocês sabiam disso? Isso conta pontuação para o programa. O Jocinei está falando, entrou na aula há pouco, o foco de estudo hoje é o mestrado profissional. Também, vou já passar para outro tópico. Pessoal, alguma dúvida sobre essa parte que eu falei, o produto educacional? Documento de área, protótipo, tudo ok? Para a gente partir para a próxima atividade? Ok? Ótimo, gente, excelente. Pessoal, antes de eu passar, eu vou mudar aqui a tela e queria dar um aviso, tá bom? O aviso é que... cadê? Se vocês puderem tirar foto das aulas, certo? E também postar no Instagram, marcando o Sonho Possível, me marcando, se vocês acharem que faz sentido. É muito importante para a gente, tá? Vocês não sabem, né? Mas sempre eu escuto uma piadinha, às vezes, de algum professor. Cadê aquele cursinho preparatório, não sei o quê? Aquelas piadas de mau gosto e com uma tonalidade mais escatológica, né? Então, mas é muito importante para a gente esses resultados, que vocês postem, sabe? É muito importante. Isso
além de dar legitimidade ao nosso projeto de extensão, deixa muita gente em silêncio, né? Porque ninguém tem muita coragem de colocar a mão na massa, como aqui os orientandos e eu temos. Turminha, agora... Zoraide tem uma pergunta. Sobre o produto ainda. Produção de um livro didático para professor de 8º no 9º seria um produto interessante? Zoraide, eu sempre vou falar, sim. Mas para o seu futuro orientador, para aquele programa que você vai tentar, é interessante? Certo? Uma observação bem forte que eu dou é a seguinte. Eu participei de uma banca há algumas semanas que a pessoa criou um e-book. Só que o e-book, gente, tinha várias teorias que não foram tratadas no referencial teórico da dissertação. Olha só. E óbvio, foi a primeira coisa que eu falei. Como é que você cria um e-book que tem algumas teorias que não foram trabalhadas lá na sua dissertação? Ou você tira do e-book, ou acrescenta essas teorias lá na dissertação, que vai também dar muito trabalho. Certo? Então, falando de livro didático, provavelmente você vai ter que falar um pouquinho ou da aprendizagem, ou do ensino, referente àquele livro. Você tem que conectar, entendeu, Zoraide? Certo? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Mas consegui responder, Zoraide? Pessoal, deixa eu aumentar aqui. Pronto, agora eu acho que eu vou... Revisão do projeto de pesquisa. Eu quero fazer isso hoje com todos vocês me ajudando, tá bom? Todos vocês me ajudando. Obrigado, Frank, é verdade. O Frank está falando aqui, gente, chamou a atenção para o baixo índice de curtida nos vídeos do YouTube, considerando o número de pessoas no grupo de WhatsApp. Vocês vão ver muito o seguinte, pessoal. Aqui é de idas e vindas. Eu tenho um aluno agora que ele saiu do grupo há 2 anos e voltou agora. Então, o grupo é muito inclusivo. Você entra, pode entrar qualquer pessoa, até às vezes tem que ser da área da educação. Mas é bom que vocês curtam, publiquem nossas aulas também, certo? Pessoal, vocês conseguem ver aqui? Ou eu preciso aumentar? Vou colocar aqui no 14 para todo mundo ver. Deixa eu ver aqui se vocês responderam. Conseguem ver? Pronto. Coloca no grupo do WhatsApp, Virginia, por favor. Pessoal, vamos lá. Eu quero fazer isso aqui com vocês, tá bom? Para a gente encerrar o ano 100%. Revisão do projeto de pesquisa. Qual é o primeiro elemento do projeto de pesquisa? O primeiro elemento. Primeiro elemento do projeto de pesquisa. Vamos lá, gente, vamos participar. Tem 82 pessoas na sala. Jarlison, ainda não temos, tá certo? Mas é uma meta para o próximo ano. 83 pessoas. A Fran está falando caracterização. Virgínia, tema. Olha aqui, pessoal, cuidado. O primeiro, gente, o primeiro elemento é a capa. Ó, com cabeçalho padrão do quê? Do programa, tá certo? Não é nada tirado da cabeça de vocês, não. O que é que tem mais na capa? O título, tá certo? O que é que tem mais na capa? Pode ter data / local, certo? O título, turminha. Quem aqui quer falar alguma coisa sobre o título? Como é que é o título do projeto de pesquisa? É o nome? O nome de quem? De quem está fazendo o projeto. Não, Zoraide, pelo amor de Deus, jamais fale isso de novo, tá bom? Não é não? Não, não pode ter um nome, porque o projeto de pesquisa... é mesmo? É verdade. Ele tem que ir na versão cega, tá certo? É projeto de extensão, tá bom, é verdade. Eli, pode falar. Oi, boa noite, professor. Eu acredito que no título deve conter as teorias, né? A ação que vai ser direcionada àquela teoria e um produto educacional, se tiver. Teorias, ação.
Professor, pode ter a metodologia? Pode. Pode ter os sujeitos? Também pode. Pode ter o locus? Também pode. Pode ter o produto? Também. Daniel, mas é muita coisa. Não, gente, pode. Vou colocar aqui, ó, pode. Precisa ter todos eles? Não. Precisa ter só um deles? Também não. Quem vai falar qual é o melhor título, gente? O melhor título é o conjunto, é a sua experiência, é você criando o projeto, lendo outros trabalhos também. Ok? Pronto. Turminha, mas o título é a primeira coisa que eu faço? Não. Título, e quando tem resumo, são as últimas. Aqui é porque eu estou colocando na estrutura do projeto. Pessoal, sobre o título, dúvidas? Dúvidas? Daniel, não sei fazer o título, não sei. Então, faça alguns, tem ideia de alguns títulos e envie para a gente que nós podemos lhe ajudar, tá certo? Roberta, pode falar. Pode falar, Roberta. Professor, na última seleção que teve da UES, eles requereram que a gente colocasse a linha de pesquisa, né? A qual você estava tentando. Ótimo, vou colocar aqui. Pode ter a linha de pesquisa, se for pedido. Tem que olhar bem o edital, tá certo? Gente, ó, atenção. No título, não pode ter ponto final. É bom que não tenha nenhuma abreviação ou sigla também. Aí você tem que ter cuidado. Ah, Daniel, como é que eu vou colocar agora SAEB? Pois é, como é que você vai colocar SAEB? É muito importante, porque vai ter que colocar todinho, né? Sistema, paraná, paraná, paraná. O Jarson está falando, e orientador escolhido também. Jarson, depende do programa, tá bom? Nem sempre o programa pede para você fazer isso. Turminha, ótimo, ótimo. A logo da universidade, né? A Fran falou. Beleza, vamos para o próximo. O próximo qual é? Aí eu quero ver com vocês, pessoal, o projeto completo. Então seria o quê? Resumo. O que é que tem no resumo, turma? Uma pequena introdução. Essa pequena introdução deve conter o quê? Ou a problemática, ou justificativa, contexto, mais o quê? Logo depois dessa parte, quem é que lembra? A introdução no resumo, aí logo em seguida, o que é que pode ter? O objetivo, professor? Objetivo geral, muito bem, ali, tem que ser o geral. Daniel, precisa de pergunta norteadora no resumo? Não precisa, tá bom? Não precisa. Depois do objetivo geral, o que é que tem, turma? É quase a mesma estrutura. Os objetivos específicos? Não precisam dos objetivos específicos, só os objetivos gerais, só o objetivo geral no resumo. Só o objetivo geral, pessoal. Roberta. O referencial teórico? Exatamente. Eu coloquei, Oi. assim, no projeto que eu tinha feito aqui, eu estava, né, só fazendo um esboço. Uma espécie de princípios norteadores da pesquisa, né? Seriam os princípios norteadores da pesquisa. Isso que é o referencial teórico, é isso que você quer falar? Seria, porque eu fui detalhando ele em formato de referência bibliográfica, professor. Certo, mas cuidado, porque aqui e acolá, algumas pessoas colocam os teóricos, gente. E tem que ter, como vocês não são tão maduros ainda, vocês podem confundir, colocar os teóricos por um ano em colocar uma citação. No resumo, não pode ter citação, certo? Eu já vou colocar aqui embaixo, ó. Não pode ter citação, tá certo? Então, eu vou colocar aqui as principais teorias, seguido de quê? Da metodologia. O que é que eu vou colocar na metodologia? A caracterização. O que mais? O recurso. A técnica de coleta
de dados, isso tudo muito rápido, e também a de análise de dados. É Que tudo isso, seria, professor professor? Daniel, Tudo isso. recurso educacional que você está se referindo agora? Não, metodologia. Na metodologia, a gente Sim. coloca caracterização. Jarson, tipo de pesquisa, está na caracterização. Técnica de coleta de dados, algo muito rápido, vídeo, gravação, questionário, e a técnica de análise de dados, análise de conteúdo, certo? É lá na caracterização que você fala se é uma pesquisa quantitativa, qualitativa. Lá na análise de dados vai falar que é uma análise textual descritiva, certo? Professor, aí, tudo isso, desculpa, tudo isso precisa, tem que estar só dentro do resumo ou vai separar? Só no Produção, resumo, metodologia, nesse não sei o momento, que, é tudo separadinho ou dentro do resumo? Zoraide, tudo aqui, nós ainda estamos no resumo, tá bom? Tudo no Ah. resumo. Tudo é num parágrafo só, parágrafo único, sem recuo, tá bom? Tá bom. Vou até colocar aqui, ó. Parágrafo único e sem recuo, com espaçamento simples. Certo? Daniel, acabou essa parte aqui de metodologia. E agora? Você pode fechar colocando possíveis resultados. Certo? Ou, se for mestrado ou doutorado profissional, o produto educacional, caracterizar o produto educacional. Pronto. Está aqui o seu resumo. Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Daniel, no meu edital, não diz que eu tenho que escrever o resumo. E agora? E agora que você não escreve, tá certo? E agora que você não escreve, ok? Pessoal, acabou o resumo. O que é que, em geral, também tem, depois do resumo? Palavras-chave. Quantas palavras? Geralmente o edital fala, mas há um padrão de 3 a 5 palavras, certinho? Daniel, e quais palavras eu vou escolher, pelo amor de Deus? Gente, você vai escolher os termos principais, o sustentáculo do seu projeto. Ensino de matemática, ensino de química, é aprendizagem significativa, é tecnologia, entenderam? Certo? O que é de mais importante? Essa não é a orientação que eu dou quando eu ministro aula de escrita de artigos, porque lá é uma outra perspectiva. Aqui a perspectiva é essa. Você vai dar ênfase aos principais termos. Pode ser teoria, pode ser metodologia. A gente vai ter que chegar a um consenso quais são os principais termos da sua pesquisa. Porque a sua pesquisa pode ser que o principal termo seja metodologia, mas na minha não. Pessoal, dúvidas? Depois do resumo, o que é? Depois do resumo? É a introdução, professor. Exatamente. E aí, a partir da introdução, olha só, pessoal, introdução, que é ponto 1, introdução. E aí, isso é independente de qualquer tipo de editais, ok? Quaisquer tipos de editais. Sempre eu vou ter a introdução, mas, Daniel, meu edital fala para eu começar com problemática, mas problemática é um tópico dentro da introdução. Se você coloca introdução e coloca a problemática 1.1, pessoal, isso é muito bom, porque a banca vai lhe olhar diferente, acredite. Eu participo de milhões de bancas, gente. Pessoal, aí o que é que vou ter logo aqui, um contexto, vocês lembram? Uma contextualização. A contextualização, partindo sempre do geral para o particular. Pode ser temporal, pode usar localização, pode usar também a ideia de teorias, partir de uma teoria mais geral para uma particular, certo? E aí vem a primeira coisa, bem aqui, pode ser o quê? A problemática, 1.1, problemática. Aí aqui na problemática você vai escrever literalmente o quê? O
que embasa teoricamente a sua problemática e já traz os principais autores. Entenderam? Aqui também você já apresenta o objeto de pesquisa. Aqui, turma, vocês também já devem fazer o quê? Escrever a problemática deste projeto gira em torno de 3 pontinhos. Certo? O objeto de pesquisa, coloque. O objeto de pesquisa deste projeto, vocês melhoram o texto. O objeto de pesquisa deste projeto é a influência, 3 pontinhos, é o fenômeno, 3 pontinhos. Dúvidas, pessoal, aqui? Na problemática? Marcelo está perguntando, professor, esse resumo do projeto que você está escrevendo, seria possível compartilhar lá no grupo? Marcelo, não é possível não, é obrigatório. O que é que vai ficar disponível lá no grupo para vocês? Este resumo, eu vou colocar também aquele quadro do produto educacional e a gravação da aula, tá bom? Tudo é disponibilizado. Fran, pode falar. Daniel, se ao invés de introdução, como o Profê, ele colocou resumo, se eu não me engano, foi resumo tópico, eu preservo o tópico introdução e deixo o resumo dentro da introdução, ou eu tiro esse tópico introdução e coloco o resumo? Resumo não está dentro da introdução, tá bom, Fran? São coisas diferentes. Inclusive, a estrutura, a tessitura do resumo é diferente da introdução. Mas eu não entendi muito bem sua pergunta. Não tinha... Como é que estava lá no projeto, no edital? Não tinha introdução. Não pedia introdução. Deixa eu só conferir os tópicos, mas se eu não me engano, tinha resumo, vinha resumo, referencial, mas não tinha introdução. Pronto, não tem problema. Provavelmente tinha problemática, tinha justificativa, tinha alguma coisa desses daí, viu? E esses elementos, problemáticos, justificativos, objetivos, eles aparecem dentro da introdução. O edital não precisa falar que isso é introdução, entendeu? Deu para compreender? É o que eu sempre falo para vocês, gente. Essa daqui é o modelo, é a estrutura ideal. Pode ser que não tenha alguma coisa, mas a estrutura é essa. Oi, Fran. Na verdade, eu estava verificando aqui, era tema. Iniciava com tema, e depois vinha os outros tópicos, como tema, objetivo, referencial teórico. Pronto, esse tema, eu acredito que você poderia supor que é a introdução, com a problemática, porque a problemática, a justificativa, tudo se direciona à temática, né? Certo? O tema, gente, não é o título. O tema não é o título. Certo? A Varelli está falando, quantas questões de pesquisa posso realizar na problematização? Pessoal, você não precisa colocar exatamente aqui as perguntas de pesquisa. Vocês podem colocar quando já estiverem no final da problemática justificativa. Certo? Tem pessoas que colocam primeiro a justificativa, depois a problemática. Geralmente, o edital lhe orienta nisso. Oi, Elvia. Professor Daniel, só reforçando o que a Jovem falou anteriormente, o programa do Profei, que aconteceu agora recentemente, não é isso? Em cima do que você está expondo aí, começou com o título e seguindo assim o coração do programa, que é o edital, que você tem que ler tudo, calmamente, passo a passo, né? Assim, para você não errar e não fizer o que eles estão lhe pedindo. Começa com o título, depois vem
a linha de pesquisa que você escolhe, 1, 2 ou 3. Aham, Em seguida, a justificativa. aham. Depois, o objeto de estudo. Aí entra o objetivo geral. Em seguida, os objetivos específicos, o referencial teórico. Depois vem os procedimentos metodológicos, o recurso educacional e finaliza com o referencial bibliográfico. É exatamente essa estrutura que eu estou apresentando, Elvia. Mas eu estou apresentando, de novo, gente, uma estrutura metodologicamente correta, entenderam? Ah, tá. Que se encaixa em qualquer edital, ok? É porque eu acabei confundindo, porque tem a introdução, né, tem um resumo. E, seguindo aqui o edital do Profei... Elvia, calma. Lhe falar, aí é o que eu sempre falo, esse resumo que eu estou fazendo, essa revisão, são todos os tópicos que podem cair no edital. Ah, tá. Entendeu? Eu sempre faço isso, eu faço a revisão geral, certo? Para que vocês entendam todas as partes e estejam preparadas para qualquer coisa que o edital pedir, tá bom? Tá certo. Agora eu entendi. Obrigada, professor. Pronto. Roberta. Eu fiz o projeto aqui, assim, professor, escrevi de forma aleatória, sem nem ter esse modelo que o senhor deu, né? Eu coloquei os objetivos já no final, né, como as meninas preveram aí, o senhor... Aí eu coloquei, assim, um trechinho para fazer essa conexão dos objetivos. Os objetivos dessa pesquisa estão interligados em um conjunto de ações. Aí eu coloquei as 3 perguntinhas, e lá no final foi quando eu coloquei o objetivo geral da pesquisa, fazendo a conexão com as 3 perguntas anteriores que eu tinha colocado. Entendi. Vou já falar sobre isso, certo? Vou já falar sobre isso. Porque, Roberta, não é para inventar, ou não é para ser muito criativa, é tradicionalismo. Projeto de pesquisa é ser tradicional, que não tem erro, realmente não tem erro. Depois dessa problemática aqui, vem a justificativa, certo? Ah, Daniel, meu projeto não tem justificativa. Então, não coloque a justificativa. Aqui eu estou expondo todos os elementos do projeto de pesquisa. Só uma observação aqui ainda na problemática, tá, gente? Cita se o programa / orientador também citar na introdução, entenderam? Eu já falei isso várias vezes, não foi? Você só vai fazer citação na introdução se o programa trabalhar com citação na introdução, seu orientador também, tem diversas outras aulas. Outra coisa, Daniel, pode colocar figura? Não é recomendável. O quê? Figura, quadros, imagens, citações diretas não são recomendáveis, tá bom? O que é que eu recomendo? É recomendável usar a terceira pessoa do singular, tá bom, gente? Daniel, meu orientador só usa a primeira pessoa do singular. Então, siga seu orientador, ok? Isso. Pronto. Justificativa. Quem é que me diz quais são os elementos que devem compor a justificativa, pessoal? Hein? Pode falar, Eli. O tripé é da justificativa profissional, o tripé da profissional, acadêmica e social, relevância social e a relevância pessoal, se quiser, tá bom também? Ok? Tá dentro, tá relevância teórica. Pessoal, aqui eu vou até colocar aqui optativo, porque está ali na acadêmico profissional. Justificativa é apresentar relevância. Relevância. Acadêmico profissional. A sua história acadêmico profissional vá ao encontro do que você vai pesquisar.
Porque se você trabalhou a inclusão a vida toda e, de repente, se transforma em uma pesquisadora da gestão educacional, pode ser que você vá ter muita dificuldade, muita dificuldade. A pergunta é se o orientador vai querer apostar nisso. Relevância social para a sociedade é importante o que você vai pesquisar, e também a relevância teórica, pessoal. Relevância teórica é imprescindível. O que os autores dizem, os autores do seu referencial teórico, que é importante pesquisar isso? Daniel, se tivesse uma linha gradativa, qual seria o mais importante? Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar, tá bom, gente? Primeiro lugar, sempre é mais importante a relevância teórica, para você demonstrar que os teóricos, as teorias, elas concordam com o que você quer pesquisar. Realmente, essa problemática, ela é importante. Esse objeto de pesquisa também, ok? Tem que seguir isso, você tem que falar a justificativa acadêmica profissional, a relevância teórica, a relevância social, a gente tem que falar lá no projeto. Daniel, eu sempre vou dar esse exemplo a partir de hoje. Eu usei o teórico Schoen na introdução para justificar minha pesquisa. E eu não trabalhei no meu referencial teórico. Cuidado quando vocês colocam teóricos muito profundos na introdução e não trabalham no referencial teórico, vocês correm um sério risco de estar resumindo aquele teórico a uma citação, e o pior de tudo, pode ser que a teoria dele vá de encontro com a teoria que você quer trabalhar. Pessoal, dúvidas na justificativa? Dúvidas? Tudo ok? Show. Bem, aí a gente encerra essa parte, pessoal, com as perguntas de pesquisa, ou perguntas norteadoras. Pode ser de 1 a 4. A primeira pergunta vai direcionar o objetivo geral. E a segunda, terceira e quarta aos objetivos específicos. Daniel, mas no programa que eu vou tentar, o meu orientador coloca só uma pergunta. Excelente, então coloca só uma pergunta que vai se transformar em uma frase afirmativa que inicia com o verbo no infinitivo. Certo? Ok? Ok, pessoal? E, Daniel, não, a minha futura orientadora, ela coloca uma pergunta mais geral e 3 perguntas menores ali, norteadoras. As 3 menores vão se direcionar para os objetivos específicos. É a mesma coisa do objetivo específico, só muda que não é mais pergunta. E inicia com o verbo no infinitivo. A Bárbara está fazendo uma pergunta. A relevância pessoal tem que ser amparada em impacto íntimo ou profissional? Pronto, Bárbara. Excelente pergunta. A relevância pessoal ela é mais íntima. Por isso que ela não é tão importante. Nem sempre ela é importante. Só se for uma peculiaridade muito forte a sua. Por exemplo, eu sou um professor com baixa visão. Então, isso foi algo que me despertou a trabalhar com a educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Entendeu, Bárbara? Como é um ponto bem sensível esse? Mas, em geral, a relevância pessoal é muito direcionada a acadêmico profissional. Compreendeu, Bárbara? Pode ser também, certo? Pessoal, dúvidas sobre a justificativa? Mais dúvidas? Bárbara, mas só uma observação. Não é a sua visão que importa no projeto, mas é algo que você
faça pessoalmente, que é muito importante, que justifique este projeto. Por exemplo, você nasceu no interior do interior de um estado e resolveu estudar, e eu não sei se vocês conhecem, mas a Bárbara acabou indo para uma escola multisseriada, com muitos desafios. E hoje, a Bárbara quer fazer um trabalho em políticas públicas para tentar, quem sabe, desenvolver ou transformar essas escolas multisseriadas, entenderam? Porque faz parte, é algo pessoal da Bárbara. Bárbara, você tá mostrando uma visão sua, o que você acha. E, de novo, não importa muito o que a pessoa acha, certo? Mas é uma relevância pessoal, ok? Pessoal, vamos lá. Justificativo, ok, né? Então, acaba com as perguntas de pesquisa e a gente vai para o quê? 1.3. Objetivos. Aí eu voltei o quê? 1.3.1, objetivo geral. Aqui, pessoal, vale a pena colocar um parágrafo introdutório. Sempre entre um tópico e um subtópico, vale a pena colocar um parágrafo introdutório. Pode, ok? Beleza. Lembrando que nós tivemos uma aula sobre a taxonomia de Bloom, né, gente? Alinhada com os objetivos de pesquisa. 1.3.2, objetivos específicos. Lembrando, gente, sempre vão ser quantos objetivos específicos? Eu não quero ver ninguém do sonho possível colocando mais do que 3 objetivos específicos, ok? Geralmente, o primeiro é o quê, turma? Exploratório. O segundo, descritivo. O terceiro, o quê? Explicativo. Geralmente, mas pode ser que a sua pesquisa seja toda bibliográfica, então vai ser exploratório, certo? Bárbara, no seu caso, o que você está falando não é justificativa, nem pessoal, certo? É o que você acha, certo? Você acha que eu entendo que eles evoluem melhor com audiovisual em paralelo à metodologia padrão. Isso é o que você acha uma possível hipótese. Nem é objetivo, nem é justificativa. É uma hipótese. Você acha, ok? Vou ver aqui. A Fabiana está falando, precisa finalizar um tópico interligando o texto com o tópico seguinte? Não, neste momento, não obrigatoriamente, tá bom, Fabi? Porque é tudo muito interligado. Pessoal, lembrando, se for programa profissional, colocar o produto educacional, de acordo com o que nós conversamos hoje. Pessoal, dúvidas aqui, dúvidas nos objetivos geral e específicos. Você pode encerrar a introdução, encerra-se a introdução comentando sobre os tópicos que virão. Um parágrafo bem rápido. E aí, depois da introdução, o que é, turma? É o 2, 2. Referencial teórico. Sempre começa como referencial teórico? Parágrafo introdutório apresentando as principais teorias e seus respectivos teóricos. Aí você começa, turminha, 2.1, teoria A. 2.2, teoria. E o que é que você vai colocar nessas teorias? Coloca-se o que for imprescindível para atingir os objetivos.
Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Ok. Daniel, eu quero encher de teoria. Não. Você tem que investigar o seu futuro orientador, tá bom, gente? Para saber quais são as teorias que ele trabalha. Mestrado, no máximo 2. Doutorado, por volta de 3. Ok? Ok? Alguma dúvida? Perguntem. É aqui que você pode colocar citação direta. Usou citação? Só usa citação se for o enredo do seu texto, certo? Se usar a citação for enredo do seu texto, logo depois comenta, trabalha essa citação. Quem é que você deve citar aqui, gente? Ó, olha para cá. Citações internacionais, nacionais e regionais. Ok? E, além disso, citar seu orientadora e artigos do grupo de pesquisa. Professor, isso aí é a cereja do bolo, que eu percebi. Total, total. Porque isso mostra que você é alinhado com a pesquisa que o seu orientador realiza, né? Certo? Pessoal, mais dúvidas? Aqui pode colocar quadro, pode colocar imagem, desde que não seja gigante, tá bom? Pode colocar citação direta, mas não pode ser gigante também. Mais dúvidas, gente? Vamos lá? Posso passar? Porque acabou o referencial teórico, a gente vem para onde? Para o ponto 3. O que é o ponto 3? Metodologia. Professor, vou colocar um nome bem bonito. Aspectos metodológicos da pesquisa. Gente, é mesmo que nada, tá bom? É mesmo que nada. O que importa é metodologia. Ok? E quais são os pontos da metodologia? Ó, sempre um parágrafo rápido, introdutório. Parágrafo. Pronto. Então, a gente vem para o 3.1, caracterização, onde você vai falar se a sua pesquisa, errei, né? Se a sua pesquisa ela é básica, ela é aplicada, se é qualitativa, se é exploratória, se é um estudo de caso, se é uma pesquisação, quais são as etapas da sua pesquisa, os sujeitos, o locus da pesquisa, é tudo na caracterização. Para depois você ir para onde? Quem é que me diz? Qual é o próximo? Você vai, ó, cadê a Zoraide? Zoraide, ó, agora eu estou ampliando a ideia, então agora eu vou para técnica de quê? Técnica de coleta de dados. E, gente, É grande, né? É grande, é um projeto bem grande, né? é o projeto normal, tá bom? Aqui, na técnica de, tanto na caracterização como na técnica de coleta de dados, vocês podem fazer uso de citações, tá bom? Porque você, o meu projeto, sim, esse projeto é enquadrado como estudo de caso. Pois, pararã, pararã, pararã. De acordo com o que fala Minayo, que conceitua como pararã, pararã, pararã. Então, você traz uma citação para mostrar que o que você escreveu realmente se enquadra como estudo de caso, certo? Da técnica de coleta de dados. Eu vou usar uma entrevista semi-estruturada, porque a pesquisa, pararã, e aí você explica o que é a pesquisa, o que é a entrevista semi-estruturada. Por fim, gente, a técnica de quê? Análise de dados. Ok, técnica. Daniel, minha pesquisa vai ser quantitativa, qual e quant. No programa que eu vou tentar, eles usam muito um software, certo? Um software de pesquisa quantitativa. Eu coloque, você pesquisou, né? Isso daí, você tem lá, coloque. Professor Daniel, tem um software que a UES, ela gosta muito, a Universidade Estadual do Ceará, é um software de análise qualitativa, é o NVivo, então você vai colocar, ok? Aqui você fala, professor, vou resumir a técnica de
análise de conteúdo, de Bardan. Então, você vai explica o que é muito rapidamente, as etapas da técnica de análise, certo? Professor, como é que eu fecho a metodologia? Você pode fechar a metodologia se for uma pesquisa em que algum momento a intervenção com seres humanos o último parágrafo deve constar que o projeto será submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da universidade. Pela plataforma Brasil, conforme preceitua parará, parará. Pessoal, dúvidas aqui? Dúvidas? Ou vocês não estão entendendo nada, ou está tudo ótimo, né? Eu estou aqui observando, parece que eu estou já indo no planeta. Você está em qual aula, Zoraide? Hã? Essa, qual é a sua aula, essa? É a primeira aula, a segunda aula? É presencial? Não, essa aula aqui é a sua primeira aula, Zoraide? Eu não sei, não lembro se foi a primeira. Você já veio outra vez aqui? Já sim. Pronto. Olha, gente, é normal, mas olha, eu sempre falo uma coisa para vocês. Acreditem no processo, mas se vocês estiverem só aqui ouvindo, vocês não vão sair do lugar. Como o Carlos está falando, é preciso revisar, é preciso escrever, é preciso assistir às aulas, é preciso pegar os materiais. Vocês lembram do primeiro material que eu coloquei no início do semestre? Como começar frases, como começar parágrafos? Até isso é importante, tá bom? Até vocês terem um pensamento de pesquisador, vai demorar um pouquinho, mas vocês têm que acreditar num processo. Roberta, algumas coisas já são estranhas, como antigamente, para você? Professor, assim, o que eu tinha mais dificuldade era no rol de pesquisa bibliográfica de autores ligados à pesquisa, teorias afins do tema, e um gap que eu tinha muito era de como estruturar o esqueleto, né? Eu não vou mentir, gente, eu vou ser bem assim, como é que eu posso dizer, pé no chão. Teve a última seleção da Prefeitura de Fortaleza. Não veio o tema a qual eu queria, professor, né? Que o meu professor já sabe, eu tive uma conversa, e eu como é que se pode dizer? Eu me aventurei em escrever um projeto, mandei para uma colega, e ela, Roberta, tem que aperfeiçoar mais, bem mais, né? Aí eu fiz até o tema, é ele que eu estou avaliando aqui, estou em mãos, né? Agora o seu está passando, eu coloquei assim, as interfaces das políticas públicas do município de Fortaleza, com vistas a avaliações processuais e formativas da aprendizagem das crianças, da educação infantil, primeira etapa da educação básica. Aí esse degraus que a gente percorre de estruturar o esqueleto, de buscar uma pesquisa bibliográfica, esse percurso formativo pessoal, né, propriamente profissional, que a gente tem algumas deficiências, e a questão da visão da pesquisa, que a gente não tem esse feedback de orientação, né, de um profissional como o senhor e os meninos do grupo, do Sonho Impossível, a gente não tem de primeira mão, a gente vai engatinhando, né? E graças a Deus, assim, pelo que ela avaliou, assim, Robertinha, tem que ir mais fundo, né? Mas está no caminho. Dói mesmo, professor. Foram quase 4 dias para eu. Muito, muito difícil. Eu passei por isso, os doutorandos passaram por isso, mas você falou uma coisa muito interessante, a visão de pesquisa. A partir de hoje,
uma palestra que vocês forem dar na academia é com esse esqueleto. Ah, vocês vão falar nesse esqueleto, certo, gente? Aí a Bárbara pergunta, se eu criar um aplicativo e o teste for número X de... Eu não estou entendendo. Tutuns, é que você quer falar? Ou alunos da rede estadual, aplicativo com cadastro via matrícula escolar. Pessoal, se envolver aluno, se envolver ser humano, tem que colocar no comitê de ética, certo? Ok? Turmas, né? Se você for criar, você tem que criar o aplicativo para alguma ação, Bárbara. E essa ação tem que ser um ser humano, né? Então, com certeza, vai ter que submeter ao comitê de ética. Ok? Um dos elementos é o termo de conhecimento, sentimento e tal, né? Ok, vamos lá para o ponto 4. O ponto 4, gente, é o produto educacional, que a gente falou muito bem sobre ele hoje, né? Produto educacional. Daniel, acabou? Não, tem alguns locais que pedem o quê, turminha? Quem é que sabe aí? O cronograma. Aí eu vou colocar aqui, ó, bem rapidinho, o cronograma de mestrado. O que é que tem que ter, turma? O cronograma de mestrado. Disciplinas. Ai, meu Deus, cadê? Disciplinas obrigatórias. Escrita de artigos. Depois, disciplina obrigatória, escrita de artigos. Eu coloquei assim, professor, pesquisa bibliográfica, leitura e fichamento de obras, análise crítica de material, para o primeiro cronograma. Roberta, pode tirar tudo, tá bom? Isso é só maquiagem, certo? Para mim, vamos supor que eu peguei isso daí, eu li, mas, rapaz, só encheu aqui. O que é o básico que dá certo? É disciplina obrigatória, escrita de artigo, qualificação. Se tiver uma pesquisa de campo, coloca a pesquisa de campo. Quando é que você vai realizar? Coloca a análise de dados e coloca aqui, sabe o quê? Defesa da dissertação. Pronto, é clean, gente. Algo rápido, ó. Disciplinas obrigatórias. Quando? De preferência no primeiro ano. Primeiro ano, todo mundo no mestrado já tem que ter terminado a disciplina obrigatória. Escrita de artigos. São os 2 anos, todos os meses. Qualificação. Final do primeiro ano ou início do segundo ano. É um padrão, tá bom? Final do primeiro ano ou... Tenha calma, Fabi, eu vou já falar. Qualificação do mestrado. Final do primeiro ano ou início do primeiro ano. Ou início do segundo ano. De novo, qualificação do mestrado. Final do primeiro ano ou início do segundo ano. Pesquisa de campo. Geralmente, primeiro semestre do segundo ano, que é logo depois da qualificação, ou um pouco do segundo semestre. Análise de dados. Logo depois da pesquisa de campo. Você só pode analisar os dados depois da pesquisa de campo que você vai coletando os dados. Ou pode pegar uma parte dela também, do tempo, que você pode... em alguns dados você já pode ir analisando. E, por fim, a defesa de dissertação. O Jailson está perguntando, é por semestre? Pode ser por semestre, aí você divide em 4, né? Pode ser também por meses. Tem que ser algo bonitinho lá, tá bom? Pessoal, sobre o cronograma do mestrado, alguma dúvida? Vamos lá, né? Porque tem um pessoal aqui ansioso, meu Deus do céu, viu? Doutorado. Doutorado, o que é que tem, Daniel, de diferente? Eu vou colocar aqui na outra página para vocês verem melhor, tá bom? Doutorado, disciplinas obrigatórias, mesma coisa. Escrito de artigo a mesma coisa. Gente, tem uma tal de primeira qualificação em alguns programas. Programa Renoem, na UFC, só tem uma qualificação. O Renoem, na UFC, só tem uma qualificação. Mas o IFCE, Educação na UFC, Educação na UES, vários outros programas são 2 qualificações. Doutorado, geralmente, são 2 qualificações. Beleza? Então, vamos lá, ó. Aí você faz a primeira qualificação, vai para a pesquisa de campo, você vai para a coleta de dados, aí vai para onde? Segunda qualificação.
Aí, depois da segunda qualificação, geralmente você vai analisar os dados. E, por fim, defesa de quê? Da tese. Vamos ver os prazos. Pessoal, mesmo se vocês não anotarem, é só voltar ao vídeo, vocês vão anotar, tá bom? Quando tiver salvo. Disciplinas obrigatórias. Geralmente, 1 ano, 1 ano e meio, tá bom? Geralmente. Depois vocês vão ficar só fazendo disciplinas optativas. Escrita de artigos, os 4 anos. Escrita de artigos, 4 anos. Mestrado são 2 anos, 24 meses. Doutorado, 48 meses. Primeira qualificação, geralmente, pessoal, primeira qualificação, geralmente com 1 ano e meio. Doutorado, primeira qualificação com 1 ano e meio. Depois da primeira qualificação, que a banca vê o que você pretende realizar, aí você vai para a pesquisa de campo e vai coletar dados. Aí vai para onde? Para a segunda qualificação, onde você já tem algumas análises, tá bom? Em geral, depois da segunda qualificação, você vai terminar as análises. E vai para onde? Para a defesa. Ponto final. Dúvidas? O Xavier está perguntando, quantas publicações de artigos para o mestrado seria o ideal? Ah, Xavier, depende do seu propósito de vida, mas os orientadores, eu, por exemplo, eu peço pelo menos 1 publicação por semestre, 1 publicação. Se não tiver 1 publicação por semestre, eu já abandono, porque eu sou muito severo quanto às publicações, tá certo? No entanto, tem alguns programas, Xavier, que o que importa é que você tenha uma publicação em uma revista de Qualizar antes da qualificação, para você qualificar. E para você defender, tem que ter uma revista, uma publicação, 2 publicações em uma revista de Qualizar, tem uns critérios, entendeu? Então, quando você entrar, tá bom, gente? Vocês vão ter o critério que é do orientador e do programa. Vamos lá, gente, mais dúvidas? Dúvidas? Ah, agora você falou do mestrado profissional. Aí eu vou falar uma coisa, Xavier. Olha, eu vou perguntar para você. Xavier, o que é que você quer da sua vida no futuro? Aí o Xavier vai falar, eu quero ser professor universitário. Aí eu vou dizer para ele, olha, então a gente vai publicar aqui até pelos cotovelos. Não, professor, eu quero continuar na educação básica, eu quero me manter estável. Não, então nós vamos publicar 1 por semestre, combinado? Então, show de bola, viu, Xavier? Pessoal, dúvidas, mais dúvidas? Ok? Lembrando, gente, ó, quem está quase entrando no mestrado, se você for com o mesmo orientador para o doutorado, se você não tiver feito um bom mestrado, o seu orientador não vai lhe querer no doutorado. Ouviram? Nós temos que investir, eu como orientador, eu tenho que investir em alunos que querem pagar o preço, gente. Querem virar noites estudando como eu estudo, como eu viro também, querem ir para eventos comigo, querem, na verdade, mudar a educação como eu penso em mudar, ok? E isso que eu estou falando é sério, tá bom? Se eu vi que a pessoa não rendeu no mestrado, como é que eu vou investir 4 anos nela? Entenderam, gente? Às vezes, as pessoas, quando terminam o mestrado, não atentam para isso. Acham que, eu já vou. Tem um monte de gente aí dizendo que quer tentar o doutorado comigo, mas eu conheço 1 por 1. Então, o pior ainda é quando é o aluno da graduação, que não quer nada com a vida, né? Às vezes, estou brincando. Aí quer mestrado, quer doutorado. Poxa, mas eu já o conheço, eu sou ser humano, gente. Vamos supor que eu conheci o Jarson na graduação, o Jarson mal ia para a aula. Aí o Jarson quer o mestrado. Será que eu vou investir nele? Vocês entenderam? Então, quem for entrar no mestrado agora, faça um bom mestrado. Faça um bom mestrado. Essa é a realidade. Porque senão, vocês vão ter que... A Josi está falando, valha-me Deus, porque senão vocês vão ter que sair do mestrado, passar um tempo trabalhando com o seu orientador, Jarson, de graça, sem estar em local nenhum, para aí ele perceber que você mudou e vale a pena investir em você. Entenderam? Certo? Gente, o ano de 2025 foi marcado em todo o Brasil pelo maior número de desistências nos programas de mestrado e doutorado em educação. Então, se eu estou com um orientando e ele desiste, foi um investimento que eu fiz nele, foi um investimento
que o poder público fez nele, foi o erário público, gente. E se você desiste, é ruim para o programa, é ruim para o orientador, é ruim para o Brasil, tá certo? O programa perde pontuação, o número de bolsas diminui, pessoal. Pessoal, e aí a gente termina aqui o cronograma para os editais que cobraram o cronograma, e por fim, que não precisa de numeração, você vai colocar o quê? Referências bibliográficas. Todas as citações que vocês puserem no texto, vocês vão colocar aqui. Pessoal, dúvidas? Dúvidas mais? Dúvidas? Estamos chegando ao fim, né, da nossa 1h30 do nosso semestre. Foi muito bom conhecer alguns de vocês aqui, gente. Eu não consigo conhecer todos, mas foi muito bom ver que a Rochelle voltou, que a... Ai, meu Deus, que a Josiane voltou, que a Thay está por aqui, eu ver se ela ainda está por aqui, a Thaís. Foi muito bom conhecer a Varelli, foi muito bom saber que a Virgínia quer entrar no Som Impossível, foi muito bom receber aqui alunos na primeira aula, tá bom? O que não é um fim aqui nunca é um fim, pessoal. As pessoas sempre voltam, viu? Sempre voltam, incrível. Ou querem participar, ou querem ser formadores, para também ganhar certificado como formadores. Pessoal, mas eu peço para vocês uma última coisa, certo? Dei essa oportunidade para outros professores também. Na minha vida, eu nunca cresci sozinho, nunca. Eu sempre levei meus amigos comigo. Eu lembro de um concurso da Universidade Estadual Vale do Acaraú, que eu fui com 8 amigos. Antes da prova, nós viramos à noite, eu fiquei ensinando para eles várias coisas, e eles também ficaram me ensinando. Não há competição aqui. A gente tem o nosso lugar guardado, seja por Deus, ou seja por uma força superior que vocês acreditam. Mas divulguem um projeto, pessoal. A gente não ganha, a gente ganha aqui network, eu falo um pouquinho da Universidade Estadual do Ceará, mas não tem um ganho financeiro, certo? Então não tem por que dizer, o professor Daniel Brandão quer se exibir. Não, aqui o meu papel não é de exibição, tanto é que eu coloco os meus aqui com vocês, que são os orientandos de doutorado, né, pessoal? Então, eu quero que eles tenham visibilidade, certo? Então, divulguem com os colegas de trabalho, quem for, não sei se tem algum secretário de educação aí, ou algum técnico da secretaria, divulguem nos grupos dos professores. Pessoal, imagine, se eu fosse secretário de educação, e eu soubesse que o meu professor ali do meu município, do meu estado, está participando de uma formação como essa, eu iria adorar, gente, porque o meu professor está se qualificando. Existe formação melhor do que essa, que o secretário não se preocupa, não gasta dinheiro, e o professor ainda fica melhor a cada dia. Pessoal, a gente só muda nossa rotina de sala de aula por meio da pesquisa. A gente só tem outros horizontes por meio da pesquisa. Eu conheço professores que chegaram aqui derrotados com a sala de aula. Chateadíssimos. Os alunos não querem mais pensar, cheio de senso comum, né? E aí chegam aqui, mudam o mindset completamente. Tá certo? Completamente. Acreditem, isso daqui é um divisor de água na vida de vocês. Turma, e o presente que eu falei que eu ia dar para vocês? Ao final aqui, eu não vou nem sair do computador. Ao final da aula, quando a gente tirar a foto oficial do último encontro, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os certificados do semestre passado lá nos grupos do WhatsApp, tá bom? De 100 horas, para todo mundo que teve a frequência do semestre passado, de fevereiro a julho. Amanhã eu já dou a entrada no certificado do segundo semestre. Até dia 30 de janeiro é para enviar o e-book, o artigo, tá certo? Nós vamos explicar tudo no grupo do WhatsApp. Vamos colocar o e-mail, vamos colocar o link. Tudo é explicado no grupo do WhatsApp. Próximo ano, nós vamos começar com inscrições. Quem já está em algum grupo, não precisa entrar no novo grupo, porque eu sempre crio um grupo para novos alunos, novo semestre. Mas se eu espirrar em um grupo, gente, eu espirro também nos outros. Eu coloco tudo, a mesma coisa, mesmas informações. Próximo semestre, próximo ano, nosso horário vai mudar para as 19 horas. Toda quinta-feira, às 19 horas, tá certo? 19 horas. Vai ser bom para todo mundo, é uma noite sua.
Fale para o marido, para a filha, para o cachorro, para a esposa, deixar você em paz, porque esse horário vai ser sagrado. E vão ter mais novidades. Vai continuar com o quê? Com a mentoria, para quem for naquele semestre, naquele mês, tentar a prova escrita, prova, arguição oral, vai continuar, porque eu vi que deu muito certo. E vão ter mais novidades. Vai ter um site do Sonho Possível, certinho? O Xavier pode ser escrito com mais de um autor. O artigo, foquem na pesquisa bibliográfica, nos referenciais teóricos que vocês pretendem colocar no projeto de pesquisa. E aí? Valeu a pena, gente? Vamos tirar uma foto oficial? Cadê a frequência, Abner? Frequência. Estava aqui a frequência. Alguém pega de volta, gente? Coloquem lá nos grupos. Vamos abrindo as câmeras. Tá ótimo, Virgínia. A imagem, Kézia desapareceu aqui. Vamos abrir as câmeras. Cadê o Leandro? Fotógrafo oficial aqui da quinta-feira à noite. Estou aqui com a câmera na mão já. É. Quem mais aqui? Quem mais vai ligar? Marcelo, Carlos está aí. Joana. Só você falar, Leandro. Já foi. Vou colocar lá no grupo. Gente, uma excelente noite, um excelente Natal, um excelente Ano Novo. E nós vamos continuar nos comunicando por meio do grupo, viu? Um forte abraço, gente. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, professor. Muito obrigada. Boa noite. Feliz Natal.